Olá, meu nome é Carlos Gontijo Rosa, eu sou pós-doutorando em Estudos da Linguagem na PUC, sou bolsista FAPESP. A minha comunicação hoje se chama O Metaparatexto de um Quebra-Cabeça Literário, Construção de uma Narrativa Metaliterária à Margem. E inicio com uma epígrafe. O prólogo, quando os astros são favoráveis, não é uma forma subalterna do brinde, é uma espécie lateral da crítica. Jorge Luiz Borges. Bom, para começar a discussão, primeiro precisamos entender o título um pouco absurdo dessa comunicação. Iniciamos pelo elemento quebra-cabeça literário, que não é uma expressão minha, mas de um anônimo autor de notícias do blog da editora Intrínseca, cujo texto foi publicado em novembro de 2015 na iminência do lançamento de S no Brasil, dezembro de 2015. S é o nome desse quebra-cabeça literário. Ele é tudo o que está dentro deste box aqui. O livro é composto pelo romance O Navio de Teseu, escrito pelo autor fictício V.M. Straka e pelos muito paratextos escritos à sua volta, literalmente à sua volta. O prefácio e as notas de F.X. Caldeira e a narrativa paralela de Eric, um doutorando que estuda Straka, e Jen, que cursa o último ano de graduação em literatura. Bom, a história de Jen e Eric, que é narrada à mão às margens do livro e se mistura com anotações e pesquisas de ambos sobre o livro e sobre o autor, é apresentada de forma não linear, com alguma marcação de antes e depois possível de ser percebida pela cor da tinta da caneta utilizada. Em determinado momento em que estão juntos, mas ainda escrevendo no livro, a tinta se torna da mesma cor. Além disso, há muitos objetos manipuláveis no meio do livro. E cito: na era do e-mail e das mensagens instantâneas, quase tudo é enviado para a nuvem e torna-se intangível. S é intencionalmente tangível. Queríamos incluir coisas que você pode segurar nas mãos: cartões postais, fotocópias, documentos jurídicos, páginas de jornais, um mapa desenhado em um guardanapo, diz o idealizador do projeto J.J. Abrams, em entrevista ao The New Yorker em 2013. A distinção das vozes discursivas, portanto, é dada a partir da materialidade gráfica da publicação, havendo inclusive outras vozes menores, como bilhetes com a letra de F.X. Straka, F.X. Caldeira e do pesquisador francês Desjardins. É nesse caos organizado, nessa sobreposição de vozes, que extraímos nossa reflexão acerca da obra, no sentido de rastrear visões teórico-críticas presentes nos elementos metaparatextuais. E por que metaparatextuais? O livro constitui uma espécie de narrativa em abismo, mas que se volta sobre si mesma, uma vez que, e é o plot principal da narrativa, o estudo de O Navio de Teseu leva Jen e Eric a se conhecerem e se aproximarem à medida que vão desvendando as mensagens ocultas presentes no volume. Então, sua história de amor vai se desenrolando à medida que descobrem o amor entre Straka e Caldeira. Descobre-se logo no início do livro que Francisco Caldeira é, na verdade, Filomena Caldeira. Ou as conspirações políticas contadas por Straka. Sua vida, de Eric e Jen, começa a correr risco à medida que descobrem tais sociedades secretas em embate. Essa narrativa em abismo é calcada principalmente na forma-conteúdo do livro. Mas há uma narrativa em abismo também na forma-materialidade. Um autor comentado por uma tradutora, editora e crítica, esta comentada por um jovem Eric, que é, por sua vez, comentado por Eric e Jen adultos, que são também comentados por si mesmos no futuro. Obviamente que as vozes das personagens, mesmo aquelas externas ao navio de Teseu, ainda não são vozes do mundo real, autorais, externas à narrativa.
O prefixo meta tem o sentido de uma reflexão sobre si mesmo. Ao ligá-lo a paratexto, queremos dizer que vamos analisar em S a reflexão que os paratextos fazem sobre si mesmos na narrativa. No site da Porto Editora, lemos que, e cito, o paratexto serve para orientar o leitor, para motivar para a leitura da obra ou para realçar determinados aspectos. Bom, de maneira geral, Genet define os elementos constitutivos do paratexto como títulos, subtítulos, intertítulos, prefácios, preâmbulos, apresentação, etc. Notas marginais, de rodapé, de fim, epígrafes, ilustrações, dedicatórias, tira, jaqueta e vários outros tipos de sinais acessórios que propiciam ao texto um encontro variável e às vezes um comentário oficial ou oficioso do qual o leitor mais purista e o menos inclinado à erudição externa nem sempre pode dispor tão facilmente quanto ele gostaria e pretende. Assim, tudo que é enunciado pelas personagens Caldeira, Eric e Jen corresponde a algum tipo de paratexto, pois tudo gira em torno do texto base de Straca. E aí cito Araújo, que comenta: na perspectiva paratextual, o texto é ampliado pelos elementos fronteira que o envolvem, como os elementos pré-textuais e pós-textuais, mas também pela rede de comentários próprios da crítica ou fora do âmbito dela. Assim, percebendo-se uma relação interdiscursiva, chega-se ao hipertexto. Com esse intuito, o prolongamento da obra, a partir de seus invólucros, tem as funções de apresentar e presentificar, torná-la presente, assegurando sua recepção. Fim da citação. Assim, uma vez que a função do paratexto pode ir de comunicar uma simples informação até a exposição de uma intenção ou uma interpretação do texto base, os autores de S o utilizam como instrumento para a construção da narrativa, numa retroalimentação entre texto e paratexto. Este que, na situação, se torna também ele texto. Agora, precisamos delimitar algumas questões, antes de embrenhar na proposta dessa comunicação. O livro, como já dito, foi concebido pelo cineasta J.J. Abrams. Para quem não o conhece, ele é o criador de inúmeras séries de sucesso na TV americana, como Felicity, Fringe, Lost, e diretor de blockbusters como Missão Impossível 3, 2 filmes do universo Star Trek e outros 2 filmes do universo Star Wars. Estamos falando, portanto, de um autor que tem um excelente tino comercial e está imerso no mundo da cultura pop. Na entrevista com Antônio Roden, designer que adaptou o conteúdo gráfico original para a versão brasileira, captamos a informação de que, embora a autoria do livro seja compartilhada entre Abrams e Doug Dorst, há uma equipe para a produção desse volume, como não poderia deixar de ser, dado o excesso de expertises que o autor da obra deveria dominar. Além da escrita, a arte gráfica de diversas formas é mobilizada para a produção dos sentidos almejados na produção. Não estranha a discussão acadêmica acerca dessa obra seria, portanto, entender o lugar limítrofe em que ela se coloca. Esse é um livro que requer um certo conhecimento do leitor quanto aos mecanismos de leitura e anotação marginal, bem como o refinamento da interpretação de texto. Ao mesmo tempo, ele mantém uma dinâmica entre as narrativas própria dos atuais meios de comunicação para grandes públicos, TV, cinema, streaming, jogando com o interesse do leitor em todas as frentes narrativas que conduz concomitantemente. Quanto a isso, podemos inclusive pensar no que diz respeito aos estudos sobre a atenção e a velocidade de assimilação das informações pós-internet. Então, quando dizemos que é possível, no livro S, rastrear visões teórico-críticas, não estamos dizendo que o livro nos oferece um tratado teórico-prático acerca da interpretação leitor-obra, ou dessa interação. O que é possível é traçar um caminho proposto de leitura, em que apontamentos teóricos vão sendo inseridos nos discursos que emolduram o navio de Teseu,
de modo que as suas personagens leitoras acabam discutindo as melhores formas de se relacionar com a narrativa, discursos dos quais é possível, portanto, identificar um posicionamento teórico. Não sendo, como apontado, o objetivo do livro a discussão teórica acerca da leitura, tais apontamentos podem ser demasiado superficiais para a academia, mas ainda apontam modos de leitura que visam atingir ou educar as massas às quais a publicação parece ser mais direcionada. Uma vez que a narrativa paratextual direciona para a persecução da identidade de V.M. Straka e de da sua não concretizada relação amorosa com Filomela, cujo escrutínio fica a cargo de Eric e Jen, toda a questão teórica evidente a qualquer leitor está relacionada ao biografismo, enquanto excessiva utilização de dados biográficos para a análise de obras literárias. Como já fala Caldeira, na citação do prefácio, de forma previsível, embora desapontadora, o mistério da identidade de Straka se tornou mais estudado que o conjunto de sua obra. Há outros momentos em que Caldeira reafirma a necessidade de que a crítica literária se atenha à obra e não ao escritor. Como, por exemplo, mas o foco no escritor e não na obra desonra ambos. Ou, por que acrescentar notas de rodapé que se concentram na questão da identidade se você acha que os leitores não deviam se importar? Não faz sentido. A reincidência dessa consideração teórica pode funcionar não fosse o fato de que a maior parte do prefácio se dedica justamente à discussão de possíveis identidades de V.M. Straka, como pondera o jovem Eric nessa anotação já lida no final do prefácio. Não faz sentido. Existe, portanto, no prefácio, uma tensão entre posicionamentos teóricos acerca da importância da biografia do autor no interior do discurso de Caldeira. Contudo, o contexto em que se insere o romance S expande a interpretação da postura da tradutora perante o texto. Estamos diante de um meta-romance, e tudo é mais ou menos meta nesse livro. Acompanhando as narrativas, veremos que há uma tentativa de comunicação entre autor e tradutora, Straka e Caldeira, através da escrita e da publicação de O Navio de Teseu. E esse código vai sendo desvendado por Eric e Jen na narrativa secundária marginal. Então, para entender camadas mais profundas da narrativa, é necessário recorrer ao biografismo. Mas há um falso biografismo, veja bem, porque a única coisa que não é ficção em todo aquele volume é ele existir enquanto existência material. Assim, a persecução de Jen e Eric pela identidade e história entre Straka e Caldeira é uma das narrativas que o leitor acompanha no livro. Os comentários biográficos levantados pela tradutora prefaciadora acabam se misturando, se imiscuindo a narrativa, como quando ela diz: Não tenho qualquer anseio de identificá-lo, porque o conheci. Vi o mundo pelos olhos de seus personagens. Ouvi sua voz nas cartas e em nossas discussões nas margens de seus originais. Senti sua gratidão por meus esforços de levar suas histórias a um público mais amplo. Fim da citação. Assim, embora nas primeiras páginas os leitores personagens achem a postura crítica de Caldeira contraditória, como o comentário de Eric, a citação acima, que eu já acabei de falar, coisas assim mostram que Caldeira era um picareta, depois é assimilada a sua busca. Mais frequente, entretanto, e mais evidentemente um pensamento crítico é a leitura antibiográfica proposta por Caldeira. Entre o descrédito a interpretações de limitado discernimento e a evocação de estudiosos, destacamos a nota 13 do capítulo 7.
Alguns leitores talvez pensem, será isso talvez uma pista de como Straca real podia aparecer naquele momento da vida? A esses eu digo, leitores, vocês acham que um escritor do calibre de Straca é incapaz de imaginar o físico de um personagem? Precisam supor que um escritor pega emprestado de si mesmo todos os detalhes triviais de um personagem? De forma bastante incisiva, a tradutora destaca a capacidade imaginativa de um escritor, apontando uma superinterpretação biográfica por parte da crítica. Já na narrativa à margem, a do Jen a da Jen e do Eric, ocorre uma espécie de educação científica entre o doutorando Eric e a formanda Jen, quanto à leitura e superinterpretação biográfica dos acontecimentos da narrativa. Bom, embora ironicamente, a obra O Navio de Teseu é altamente ligada às biografias do autor e tradutora, que são ficcionais. Especialmente no começo da narrativa, quando ainda não está clara a ligação da biografia com essa narrativa, Eric tece alguns alertas. A Jen fala, para mim isso totalmente parece Straca falando de si mesmo, escrevendo para alguém de forma romântica. O Eric, cuidado ao ligar tudo em um livro à personalidade do autor. Às vezes ficção é apenas ficção. Ou então ali, arrependimento, talvez insinuando o arrependimento do próprio Straca. Eric, de novo, você precisa tomar cuidado, nem tudo que o escritor escreve é sobre o escritor. O jogo de inversões se completa quando Eric admite que, no caso de O Navio de Teseu, não é possível dissociar a obra das vidas de Straca e Caldeira. Acho que agora entendi. É o jeito dela de enfatizar que o trabalho é deles, que estão criando juntos. E não apenas O Navio de Teseu, estão criando juntos a história deles. Ou seja, a narrativa é feita a partir de diferentes leituras e interpretações do texto, cada personagem ocupando seu espaço material dentro da publicação. O autor no texto, a prefaciadora tradutora nos paratextos e os leitores nas anotações à margem. Ao final, tem-se a narrativa de uma leitura que revela um estar no mundo de cada um de seus enunciadores. Obrigado.